Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu meu coração. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante de um Deus que é perfeito, a nossa reação é essa: é derramar o nosso coração, é entregar o nosso coração. E é isso que a gente vai cantar e derramar. Eis-me aqui outra vez
Bom dia para todos vocês. Estou aqui me organizando aqui. Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês, aplicativos, em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu para o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. E na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, mas a mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 18 começa com Elias pedindo fogo do céu sobre o altar. E termina com Elias pedindo chuva do céu. Essa oração dele é uma oração que, para a gente entender esse momento, se a gente lê isso aqui solto, a gente tem uma impressão incorreta. Essa oração, ela aconteceu, ela é o desfecho de quase 4 anos de oração, 3 anos e meio sem chuva. Em que ele profetizou: vocês querem seguir Baal? Então não vai chover. E a Bíblia diz que Acabe procurou a Elias em todos os reinos da terra. Tudo que havia, qualquer lugar. E a Bíblia diz que Deus o escondeu. E ele não conseguiu achar Acabe. Acabe não conseguiu achar Elias. A gente olha para a situação de Israel. E Israel está assassinando inocentes. Os mais pobres estão sendo oprimidos. A idolatria é uma coisa muito selvagem. A prostituição é uma coisa que está instituída na própria religião que eles estão adotando, que é Baal e que é Astarote,
que são religiões que aceitam esse tipo de culto, de prostituição, que então vai envolver todo tipo de coisa, de barbaridade que você pode imaginar. Eu estava pensando hoje de manhã na situação de Elias, né? Porque o capítulo 19, Elias, depois de todas essas coisas maravilhosas, Elias se sente solitário, dizendo, eu estou só, o que vai acontecer? O que vai ser do meu país? E eu acordei com essa pergunta na minha cabeça, sabe? O que vai ser do meu país? O que a gente vai fazer quando a idolatria, e a idolatria é essa ideia de cultuar pessoas, né? É isso. Aqui está sendo, de fato, a tendência dos nossos dias, cultuar pessoas. Tudo gira em torno de pessoas, né? E isso era a realidade da vida de Elias, né? E quando parece que o deserto vem para ficar, né? A seca se estabelece e a esperança ela vai sumindo, vai desaparecendo, vai chegando um estágio em que os rios secam e chega a fome. A gente olha e fala, o que vai acontecer? E eu não sei se você tem perguntado sobre o Brasil ou sobre o mundo, mas eu fico perguntando isso, o que vai ser, né? E o tema que a gente vai abordar hoje é visão dos céus. Eu acho muito interessante para a gente começar falando sobre visão dos céus, é que ele manda o servo dele, que é o ajudante de profetas, o que você está vendo? Eles não vejo nada. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês sobre visão dos céus, sobre chegou o tempo das chuvas. A Bíblia diz que Elias é um homem de oração. Tá? A Bíblia diz isso. No livro de Tiago, dizendo, Elias era um homem igual a nós. Mas ele orou, oração eficiente. Ele pediu, parou de chover, ele pediu, voltou a chover. Então Elias é um homem de oração. Ele pediu o fogo dos céus e aconteceu. O altar, veio fogo dos céus, queimou o holocausto, queimou a lenha, lambeu a água, veio fogo dos céus. Então ele pede fogo dos céus, ele pede por mudanças para o seu país. Ele confronta os profetas de Baal, os adoradores de Baal, ele os mata, né? Mas agora ele está profetizando uma coisa maravilhosa, ele profetizou coisas muito terríveis e aconteceram. A seca é uma coisa muito dura. E a gente tem uma região de semiárido, agora está surgindo uma região de árido no Brasil. Mas no semiárido, quando a gente, não sei se você já teve essa oportunidade, quem não é do Nordeste às vezes não conhece muito, tudo vai ficando cinza. Isso no Agreste, não estou falando no sertão, no Agreste vai ficando cinza. No sertão parece que as plantas vão sumindo e o gado vai ficando, né, magro, só aparecem os ossos. Então o Brasil viveu muito isso. E agora, quando ele vai fazer essa profecia, está tudo seco. Já está tudo seco, os animais morreram. Então você vai passando pelo campo, você vai encontrar animais mortos no campo. Não tem nem a preocupação, às vezes, de enterrar, de fazer nada, porque morre mais do que você pode planejar. E não tem nuvem no céu. Pelo que a gente vê no texto, não tem nenhuma nuvem. Sabe, o cara olha uma nuvem e fala assim, não, vai, daqui a pouco vai... Não. E quando a seca se estabelece, a gente já teve secas prolongadas no sertão do nosso país. É muito duro, sabe? No caso de Elias, para Acabe, Elias era a causa do problema. Surgiu uma espécie de maldição. O profeta falou, acabou, e parou de chover. E alguém precisa retirar a maldição. Eles não conseguem enxergar que eles estão rebeldes contra Deus, que há uma luta deles contra Deus, que o homem não pode fazer isso, mas que Elias ora para Deus fazer o propósito dele naquele lugar. Mas aí chega a hora da promessa, ele fala assim, vai comer, vai beber, porque vai chover. E o Acabe é um indivíduo influenciável. Então, ele escuta isso, obedece e vai comer e vai beber. E a promessa de Elias é a seguinte, a falta de chuva vai ficar para trás. Vocês vão esquecer disso. A tragédia vai ficar para trás. Os campos vão reverdecer. As crianças vão voltar a brincar. E eu queria te falar uma coisa, assim, muito séria, sobre visão dos céus. Elias é uma pessoa que vê que o reino de Deus domina sobre o reino dos homens. Mas há um momento na nossa vida que a seca parece que entra dentro.
E você não consegue mais acreditar que as coisas vão mudar. A profecia vem, a profecia verdadeira vem para você, as coisas, os sinais estão aparecendo, mas você não consegue acreditar. Você não consegue aceitar que chegou o tempo da chuva, sabe? Eu morei no Nordeste na década de 80 e eu convivi com miséria, com muita gente miserável. E foi um período muito difícil para mim também, porque era, vamos dizer assim, para mim era o período da independência. Então eu vivi situações bastante difíceis, bastante complexas para um garoto de 17, 18 anos, 19, 20. Foi uma fase dura de maturidade. E eu estava... A vida se tornou, para mim que morava no Sudeste, tão dura, que quando a pessoa ia me dar alguma coisa, eu olhava com uma certa desconfiança. Quando alguém ia me agradecer, eu ficava meio assim, sabe? Não sei se você já viveu isso, de você estar meio assim... Não é que você não acredita, é você não espera. Quando fica sem chover muito tempo, quando a tragédia começa a seguir você, você para de esperar. E parar de esperar é parar de crer. E é deixar que o deserto entre dentro de você. Você fala, não vai chover mais. As crianças não vão voltar a brincar, não vai reverdecer, o campo não vai reverdecer, e a tragédia ela vai se estabelecer. E agora Elias vem para dizer, não, acabou. Você entende que quando o ser humano, quando você fala acabou, ele não consegue aceitar isso imediatamente, ele não consegue processar. Vou dar um exemplo biológico para nós. Sabe que uma pessoa que passou fome muito tempo, ela não consegue se alimentar. O estômago dela se retraiu tanto que ela não consegue. Você fala, pô, mas a comida está aí, cara, come. O cara, eu não consigo. A inanição tomou conta da vida das pessoas. Então eu queria hoje falar muito... Nós estamos num grupo bem resumido hoje, temos um dia especial à noite, com recepção de membros e tal, alguns que vêm de manhã, que vão estar à noite com a gente. Você está pronto para receber uma palavra de Deus para mudar a sua vida? Você aceita essa palavra ou será que você vai dormir com a tragédia para o resto da sua vida? Você aceita que a vida pode mudar? E aí como é que vai acontecer isso? Poder da palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, é isso que eu quero falar. A palavra do homem, ou a maneira como as pessoas interpretam a Bíblia é uma coisa. Agora, a palavra de Deus tem autoridade. Se Deus disser algo, vai acontecer. Então, é preciso que você se prepare para receber essa palavra. Que chegou o tempo da chuva. Que as orações vão ser respondidas. Deus diz na sua palavra, no livro de Salmos, que Ele recolhe num odre as nossas lágrimas. E lágrimas são orações. Muitas lágrimas são orações. Você acredita que Deus vai responder sua oração, que depois de 3 anos e meio, vendo seca, vai vir resposta? Vão vir respostas de oração. E quando as respostas chegarem, você precisa estar pronto para a chuva. Você precisa estar pronto para obedecer. E para entender que Deus não abandona ninguém. Que Deus não desampara. Mas Ele atende às orações. Segunda coisa que eu quero te dizer sobre visão dos céus. Tá? Vamos lá? A fé que muda o nosso olhar. Depois de Elias profetizar, que ele já profetizou, vai chover. Ele diz, você... E a Bíblia diz, Acabe vai comer. E Elias vai orar. Na igreja nós temos 2 grupos. A galera que vai comer e a galera que vai orar. A galera que tá recebendo a bênção de carona. Está de carona, está junto no barco, vai ser abençoado. Mas ele não faz parte do grupo que vai orar. Elias é um homem de oração, Elias vai orar. E o texto falam 2 coisas interessantes que chamam a atenção. Ele está com o rosto no chão, ou melhor, com a cabeça encostada no chão. Tá? Mas a Bíblia ainda, o hebraico é tão exato que diz que ele enfiou a cabeça entre as pernas. Ou seja, não dá para ver nada.
A visão que Elias quer ter não é a visão desse mundo. Não é isso que vai influenciar a oração dele. E eu queria ser honesto para vocês. Quantos de nós, quando nos ajoelhamos para orar, ou oramos no carro, em qualquer lugar, nós não estamos só refletindo o que a gente está vendo. O deserto, as plantas mortas, os animais mortos, e a gente começa um clamor desesperado, mas é um clamor que tá pautado e baseado no que a gente enxerga. Mas a pergunta do nosso tema hoje é se você tem visão dos céus, se o que Deus diz é mais importante do que o que você está vendo. Porque Elias, quando ele vai orar, ele diz o seguinte: Senhor, o que o Senhor disser é mais importante do que o que eu estou vendo. E quantas vezes, e aí é por isso que eu disse que o deserto entra dentro de nós. Quantas vezes a gente não chega numa situação em que o que está acontecendo fora é Deus. Mas não é. Não foi isso que você aprendeu de Deus. Pela fé, pela graça. É assim que nós caminhamos, não é pelo que você vê. Então, o que acontece com o ser humano? Principalmente o paulistano. Está cheio? Opa, é legal. Se você é um paulistano de verdade, você já sabe que não é verdade isso. Está cheio não quer dizer que é legal, quer dizer que é point. É só isso. E o que é? É só isso. É legal, não é? Não, isso é outro assunto. Mas para muitos de nós, e muitos de nós mesmo, você está indo, andando a pé, tal, viu lotado, e viu um vazio lotado, fala, é ali. Por quê? Porque a gente é influenciado pelo que a gente vê. E aí quando a gente vai orar dessa forma, não adianta. Porque Deus deseja que você que está acompanhando a mensagem aí onde você estiver, o que é que você espera de Deus? E não o que você espera das pessoas, sabe? Então, ele está com o rosto no chão e seus olhos não estão olhando para o céu. Ele tomou uma atitude que é pegar o servo dele e dizer, você vai olhar para fora, eu não vou olhar para fora. Eu acho isso muito interessante. Você vai dizer o que está acontecendo fora, eu não preciso. Sabe que quando a gente ora desse jeito, não? Ou será que a gente... E eu quero dizer que não é errado você colocar diante de Deus os seus problemas. Mas será que você põe as contas que você não está conseguindo pagar e diz, Deus, agora, Senhor, isso aqui, e chora nas contas, molha tudo e tal. Mas o que Deus tem para você? Será que é só o que você está aqui com as contas? Ou será que Deus tem algo mais para você? Elias não olha para os céus, onde está esperando chuva. Ele manda alguém olhar, porque o rosto dele está entre as pernas. O contato dele com o que está acontecendo fora não influencia a sua oração. Não é isso. Mas o servo dele está fora para dizer o que está acontecendo no mundo. Né? É como os jornais chegam para nós. Né? Então, está acontecendo isso tudo aqui. Você vai olhar para os céus. Né? E muitas vezes, o nosso problema é que é esse mesmo. Nossos olhos estão fixos no mundo. E a nossa fé, ela parece ser condicionada às circunstâncias que a gente está vivendo. Tem seca no mundo, eu estou em seca. Tem guerra, então gente pobre, gente miserável, os mais fracos vão sofrer. Mas a gente sabe pouco dos céus. E a verdade é que quando a gente vai para a rua e fala assim, como é que a nossa igreja vai falar com a cidade? Eu acho que o grande problema não é como a nossa igreja vai falar com a cidade, mas se eu só consigo olhar a cidade e eu não consigo olhar o que Deus tem para a minha vida e para a cidade. Eu estou muito envolvido com olhar para o que está fora, mas eu não tenho nenhum olhar para o que está dentro. Eu me perdi nesse lugar. O que os céus têm a dizer? Deveria ser a minha pergunta, a sua. E a pergunta que Elias faz para o servo dele, dizendo, o que você está vendo? Ele diz, não vi nada. Gente, nesses anos de pastoreio, de pregar a palavra de Deus, pela internet, publicamente, para, às vezes, centenas de pessoas, é muito triste pensar que muita gente não está vendo nada mesmo. O que você está vendo? Não estou vendo nada. Não, estou vendo que está cheio. Estou vendo a roupa das pessoas, estou vendo que tem um cara aí que deu um testemunho incrível, que olha o que aconteceu com ele. Mas eu não vejo nada. O que você vê? Eu não vejo nada.
Queria fazer uma pergunta muito objetiva nesse momento. O que você vem vendo sobre Deus pessoalmente, na sua vida pessoal? Qual é a revelação especial que Deus tem tido para você? Como é que Ele fala com você? O servo diz, eu não vejo nada. Eu não estou vendo nada. Eu fico pensando assim, gente, com muita franqueza. Eu estava lendo esse texto mais uma vez de manhã, né? Hoje de manhã, e com a mensagem já pronta, mas lendo de novo. E é muito triste quando você tem um ajudante e fala, o que você está vendo? Eu disse, não estou vendo nada. E eu me lembro de uma conversa com um homem de Deus. Estava falando, estou tendo uma visão sobre a questão ministerial, assim, nessa direção e tal. E perguntei para ele assim, o que você vê? Ele disse, eu não vejo nada. Quem tem que ver é você. E eu acho maluco essa ideia de que se Deus falou com você, você está vendo. Não precisa pedir a opinião dos outros que não estão vendo. Elias não mandou o servo dele para dizer, olha, o que está acontecendo vai determinar a sua oração, não o contrário. O que você está vendo vai determinar o tempo de oração que eu vou passar. Tá? O que você vê? Não vejo nada. E o interessante é o seguinte, houve um período de oração intenso. A gente não sabe quanto tempo, quantas horas. Mas a gente sabe que aquele moço voltou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez dizer para ele, eu não vejo nada. Com um ajudante desse, quem precisa de mais um ajudante, né? Ele está ali para dizer, olha, eu não estou vendo nada. 6 tentativas e ele continua sem ver nada. Gente, eu queria alertar-nos sobre visão dos céus. É que muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós, elas estão desesperadas. E elas estão à espera de algo que alivie o coração delas, que dê água para elas no meio da sede que elas estão vivendo. Mas como procurar um profeta, uma profetisa que não vê nada? O que vai adiantar? E é assim que Elias está. Na 7ª vez ele diz o seguinte, e o cara é o cara que realmente, ou você desanima com ele, a 7ª vez ele voltou e disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele gastou um tempo até para medir o tamanho da nuvem. Ele olhou lá e falou assim, não, o tamanho da palma da minha mão está lá longe. Ele está olhando em direção ao mar, né? que cerca Israel, né? E ele olha e diz, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão. O que isso significa? Para o homem de fé? Para o homem de fé significa alguma coisa. Para o homem sem fé significa outra. Para o homem de fé, é o que Deus vai fazer. A Bíblia diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você deve orar, mas você deve compreender que Deus está agindo. Deus não para de agir. Que Deus atende as orações. Que Ele é atuante. E você precisa esperar e ver. Como eu já falei para vocês, é muito triste quando você tem uma lista de oração que parece uma lamúria. É aquela mandinga, parece uma mandinga. Vou repetir 100 vezes para ver o que acontece. Deus ouve as orações. Para o homem de fé, a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem significa que Deus vai realizar algo pelo qual ele está orando. Vai começar uma revolução. Vai começar uma nova realidade. Tudo vai mudar. Chegou o tempo da esperança. Está chegando uma tempestade. Ele vai dizer isso nos versículos. Vai chegar uma tempestade. Quando essa tempestade chegar, é tanta chuva que não vai dar para ficar andando pela rua. Porque vai ter trovões, vai ter relâmpagos, vai ter tudo. Vai ser uma tempestade. Mas para quem está olhando para fora no mundo, uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem é algo inexpressivo. Isso não vai mudar nada. Ah, você está felizão aí porque se uma irmãzinha se converteu, aí um irmão se converteu, isso não vai mudar nada. Inexpressivo. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente, como disse o Max antes, a gente não sabe o alcance da obra de Deus. Então a gente fala, não, isso aí não é nada, né? É algo inexpressível. Ó, está surgindo uma pequena mudança no horizonte, mas olha,
conhecendo o meu país, conhecendo o meu estado, eu acho que isso aí não vai dar em nada. E o problema, gente, é que quando você está tomado pelo deserto, pela tragédia, você pode ter uma série de critérios, sabe, religiosos, que você diz que você adota. Mas na prática, você é uma pessoa sem esperança. E as pessoas vão saber disso quando elas se aproximarem de você, que você está desesperado, desesperada, né? O que a ajudante podia dizer também, ó, daqui a um grande tempo, essa novinha aí, ó, eu acho que daqui a alguns meses, né? Por quê? Porque a pessoa que está vivendo só pautado em olhar o que está acontecendo no mundo, no exterior, ele vai fazer cálculos racionais, ele vai tentar encaixar Deus no mundo que ele enxerga. Quem sabe daqui a alguns meses, quem sabe daqui a um grande tempo vai chover, né? Por quê? Porque ele está pautado no que ele vê. Ele não consegue entender que a obra de Deus já está acontecendo. E ele não consegue. Ou ainda, tem uma nuvem do tamanho da palma de um homem, mas eu não vejo mais nada. É só isso. E eu queria parar aqui e falar com você uma coisa muito, muito séria. Talvez você esteja orando, talvez você esteja falando com Deus, talvez você esteja buscando a presença de Deus intensamente. Mas a pergunta dessa manhã é: você crê? A sua fé tem mudado a maneira de se olhar o mundo, ou você está com a tragédia nos seus olhos, com o deserto nos seus olhos? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? Será que eu consigo ver, mesmo quando as respostas são pequenas, do tamanho da palma de um homem, eu consigo entender que Deus está por trás, que Ele vai atender as minhas orações? Mas aí entra uma segunda coisa. Começa a chover. Antes de começar a chover, o Elias fala assim, ó, vai até Acabe e avisa para ele ir embora, senão a chuva vai detê-lo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se aposta de uma forma de Elias, que Elias corre na frente dos cavalos de Acabe e chega antes em Jezreel. E aí você vai dizer assim, como assim? O que o texto tem que dizer que Elias foi tomado por um poder tal que ele correu mais rápido do que Acabe e chegou antes em Jezreel? Ele não é corredor, ele é profeta. Por que Deus faria isso? Né? E eu vejo essa corrida de Elias como o fechamento do texto para dizer o seguinte: o Senhor reina. O mais fraco, o mais lento, vai vencer o mais forte e o mais veloz. Porque o Senhor reina. Então Ele vai pegar os que estão fracos e vai revigorar. Vai pegar aqueles que estão dominados por uma lentidão e vai fazê-los correr. As orações vão ser respondidas. Não vai continuar a seca. As chuvas chegaram. As chuvas chegaram. Eu me lembro que eu estava na periferia da cidade, num dos lugares muito pobres, e eu orava a Deus para que usasse a minha vida. E era uma fase que eu era muito jovem, eu estava com 21 anos de idade, e já era pastor na periferia. E Deus começou a salvar algumas pessoas e trazê-las para congregar com a gente, pessoas que eu nem tinha ido falar do evangelho para elas. Vizinhos. E eu queria, com aquela idade, dizer, não, eu vou ser útil, eu vou fazer. Deus já está fazendo. A chuva já chegou. Você consegue ver? Você consegue ver que a chuva já chegou? Você consegue ver que a bênção de Deus, que as chuvas de bênção de Deus estão ao seu redor? Você consegue ver os sinais disso, que isso está acontecendo? Eis aqui um paralelo muito forte entre o que você vê. Não vejo nada. Chegou a chuva.
É a resposta de Elias. Será que a chuva não está ao seu redor? Será que a resposta já não chegou? Será que o campo já não está molhado? O tempo da esperança voltou. Vai voltar a chover. O campo vai reverdecer. As crianças vão voltar a brincar. Os animais vão sobreviver. E Deus e o seu reino vai ser visto por todos. Que ele seja visto na sua vida também. Que ele seja visto em você e através da sua vida. Essa é a minha palavra hoje, dirigida a cada um de vocês, bem objetiva, sobre fé e visão dos céus. Será que você tem, dentro do seu universo, do que você está vivendo, você tem uma visão do que é que Deus deseja, de qual é o plano de Deus para você, para a sua vida? Ou será que as circunstâncias e o deserto e a seca tomaram conta de você e você já não consegue ver que as chuvas chegaram e que elas vão mudar o cenário e que pela fé o seu olhar precisa ser mudado? Você precisa olhar o que você não está vendo, porque Deus responde às orações. A esperança voltou a cair em forma de chuva sobre Israel, sobre o povo de Deus, sobre todos aqueles que creem que Deus é a esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Essa é a minha palavra nessa manhã. E queria convidar vocês para ficarem de pé, para a gente orar, receber a bênção. Vamos cantar? Também? Então tá bom. Assim a turma está a postos. Aí a gente vai... Hoje não tivemos... Os voluntários do café não estão aqui conosco, mas tem café, tá? Então, se você quiser um cafezinho, nós vamos tomar um cafezinho ali. Maiores avisos a gente dá ali do lado para vocês, tá bom? Eu quero orar por você que está seco, seca, sem esperança, achando que a tragédia vai tomar conta da sua vida. Quero orar por você, quero orar por mim. Quero orar por visão dos céus. Senhor, Tu sabes que quando a gente começa a ver a tragédia continuada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, o que está acontecendo fora começa a dominar a gente. E a gente começa a acreditar, Senhor Deus, que não vai chover nunca mais, que tudo vai morrer, e que o Senhor não vai atender as nossas orações. Eu te peço nessa manhã, Senhor, para cada pessoa que está aqui, para cada pessoa que ouvir essa mensagem, que eles tenham visão dos céus, Pai. Que o Senhor reina, Pai. Que o Teu domínio não tem fim, e que o Senhor atende às orações, e atende o nosso clamor. Toda a nossa vida é Tua, Senhor. É isso que nós te dizemos. Tu és a nossa esperança. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vocês, para que vocês experimentem que chegou o tempo das chuvas, que o mundo vai mudar pela graça de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Necessita ser mudado.